Fala minha joia, beleza? O papo hoje por aqui é o novo álbum do Tame Impala, o Deadbeat, o quinto álbum de estúdio do artista Kevin Parker, que se escondia, talvez, atrás do seu nome artístico, Tame Impala. Ao contrário do que muita gente pensa, o Tame Impala não é exatamente uma banda, é um projeto de um homem só, o Kevin Parker, que parece que não quer mais saber de licergia nesse novo trabalho, não quer mais saber de psicodelia cósmica, e agora arriou a lombra na pista de dança, falando de coisas sobre paternidade, sobre a vulnerabilidade, e com muita melancolia, enfim, uma maneira inusitada de falar desses temas, com muita experimentação, mas muito diferente de tudo que ele já fez ao longo de toda a sua trajetória. A gente vai ver as implicações desse lançamento, o que está por trás, qual é a visão, o que dá pra gente ter aí de leitura semiótica dos elementos que foram colocados aí pra gente apreciar, né? Desde a capa até as músicas mais representativas do álbum, enfim. É sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo depois da vinheta. Falou! Vamos começar pelo título do álbum, né, que é traduzido como caloteiro ou pai ausente. Aqui em português são duas coisas muito diferentes, mas eu não sei se em inglês as duas coisas se assemelham ou se é uma particularidade apenas, uma expressão lá do inglês australiano. Bom, enfim, eu sei que é alguma coisa por aí. De qualquer forma, tem alguma coisa a ver, né? Os dois não são muito, assim, não tem um caráter muito exemplar, nem o caloteiro, nem o pai ausente. Bom, esse álbum já vem numa ideia de entregar uma coisa mais crua, uma coisa, digamos assim, menos elaborada, mais experimental e mais largada para os padrões que a gente está acostumado a esperar do Tame Impala. A capa do álbum dá essa conotação aí de crueza, tanto porque tá em preto e branco, tem rostos, né, o rosto da filha dele, o rosto dele, tem a relação de paternidade que também tem a ver no título, né, tem música no álbum falando sobre isso, e eu acho que já entrega um pouco realmente do que vem no álbum. A capa fala já de maneira visual sobre o que vai ter no álbum, ainda que ninguém esperasse que fosse tão eletrônico, né, mas voltando à capa, isso já gerou um debate, né, nas redes, porque cadê a psicodelia, né? Como assim o Kevin Parker tá na capa, né? Não era o Tame Impala? Então alguns até se frustraram aí, como se houvesse uma espécie de... É um pessoal muito besta, né? Como se houvesse uma espécie de traição, assim. Nossa, o Tame Impala era maior do que o Kevin Parker, agora você acabou com essa mística. Na real, assim, parece que há uma intenção de acabar realmente com essa mística psicodélica do Tame Impala, assim, uma desconstrução da imagem. Ao que tudo indica, isso é calculado. Então, nessa entrevista aqui, por exemplo, ele dá o papo sobre fazer uma coisa que realmente separasse, né, o Tame Impala do Kevin Parker. Sabia que a sua música era expansiva, imersiva, mas não gostava de ter o rosto associado a isso, e aos poucos percebeu que a sua forma de se expressar estava voltado, assim, da sua forma favorita de se expressar estava relacionado com questões pessoais, né? Tenho percebido que grande parte da minha música favorita é pessoal, então tomei decisão de reunir coragem para fazer isso. Bom, então tem a ver aí com essa parada de fazer uma coisa mais pessoal, falando de coisas concretas, tangíveis da vida pessoal. Nessa mesma entrevista ele até fala que tá tentando ter uma atitude mais foda-se, tá ligado? Enfim, o fato é que é o seguinte, para fazer isso, ele abriu mão do tipo de arranjo que fazia nos álbuns anteriores, se bem que se você resgatar aí a cronologia dos álbuns, a coisa foi escalando, né? Tipo assim, lá nos primeiros álbuns, lá no In The Speakers e no Loners, tudo bem, ali a gente sente uma coesão estética. Aí chega o Currents, já mudou bastante, mas ainda é muito legal. Quer dizer, tudo é muito legal, mas você tá entendendo o que eu quero dizer, né? A coisa vai se distanciando do rock gradativamente ao eletrônico ao longo da trajetória. O
o Slow Rush já dava nuances disso, né? Já deu a ideia de que a coisa tava caminhando ali pra uma parada mais disco, mais eletrônica, enfim. E aqui no Deadbeat escaralhou, né? A coisa tomou coragem mesmo pra fazer uma outra proposta estética. Então, a forma inusitada de fazer isso foi pegar um monte de gênero da música eletrônica, costurar aí com um espírito que ele buscou lá das raves da Austrália Ocidental, chamada Bush Doof, acho que é isso, né? Que é um tipo de música que chama de Doof Doof, que eu acho que é parecido com o Tunts Tunts daqui, né? Que é a música repetitiva, tá ligado? De rave e tal. E tem alguma coisa dessa estética no álbum, a forma como as coisas são construídas, né? As camadas, por exemplo, na faixa Ethereal Connection, a gente tem aí 7 minutos e um bocado de música repetitiva, né? Tipo, é o mais próximo que tem desse tipo de manifestação do Doof Doof, né? Que é uma batida ali de compasso quaternário até Deus sabe-se quando. Buscando mesmo uma imersão catártica e tal, típicas das músicas de rave, né? É alguma coisa assim, ó. Escuta um pedacinho aí. Essa virada é o máximo. Se liga. Ethereal Connection é isso, né? É uma música por excelência Doof Doof. Beleza, vai fazendo esse tum, 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 tum. Acho que é a música mais eletrônica, né? Mais Doof Doof, como costuma se dizer, né? Uma jam eletrônica aí de 7 minutos, pura viagem. Mais uma viagem que tem a reflexão aí do autocuidado, da autocura. Aí a gente tem outras faixas também, assim, muito significativas. Não vou comentar todas, né? Mas, por exemplo, assim, o My Old Ways, que é essa faixa aqui, começa com essa parada que parece um pouco lo-fi, assim, uma parada despretensiosa, como se fosse uma demo da música, enfim. E isso contrasta depois com... Tá ligado? Então, tem flerte com lo-fi, tem flerte com house, com trip hop, tem de tudo, né? Mas essa música também chama muita atenção, ela tem essa proposta muito interessante aí, né? De juntar uma parada mais orgânica com uma parada bem polida como ficou, né? Esse estúdio do Kevin Parker, meu Deus, poxa. Aí, semioticamente, também dá pra gente fazer a leitura do seguinte, né? Se você juntar a letra da música que fala sobre assumir as responsabilidades de suas falhas, né? E você mostra essa parte aí tocando de maneira crua, né? Não que ele não erra muito, mas fica meio impreciso ali. Não é uma passagem, não é o hack final, né? Ele tá são demos. E aí isso mostra justamente esse caráter cru. E essa é a primeira faixa do álbum, então meio que já dá uma abertura do que vai ser. No Reply é a faixa que surpreende porque o Kevin Parker canta sem falsete, então ele usa sua voz grave. Dá uma sacada rapidamente aí pra você ver. Então é uma faixa que tem um apelo mais pra questão rítmica, tem toda uma questão ali de swing, de groove eletrônico, uma batida bem sincopada, apesar dos tempos fortes ser bastante reto, mas toda a construção rítmica ali dá muitas síncopes, né? E harmonicamente não tem uma progressão assim tão interessante, é repetitivo, mas a letra segura, né? A letra, o ritmo, as texturas, então é uma música também interessante, não tá ali gratuita, né? E surpreende pelo seu vocal grave. São camadas e camadas de textura, né? Drácula, essa faixa aqui, ela alcançou o Hot 100 da Billboard, né? Então ela é uma faixa pop por excelência, assim, com um refrão muito forte, né, marcante. Essa vocalização do começo, muito interessante, do amigo, pra você tirar esses timbres, viu? Que timbrística, vê só. Tudo muito bem pensado, né? O lugar do pluck, o lugar do bloco lá dos acordes, né? A batida, enfim, tudo ok, né? A música
Menos a música do que exatamente o clipe, né? O clipe, ele faz alusão a esse tipo de festa que inspirou, em parte, esse álbum, né? Que é a rave australiana lá, Bush Doof, onde se toca o Doof Doof, que são essas músicas eletrônicas aí. Aqui, ó, várias cenas assim, que é inspirada, galera dançando lá, ó, saca? Parece ser bem diferente da ideia de rave que tem por aqui. Enfim, é muito massa. Aí tem uma questão muito irada aqui, semiótica, mas agora é visual, tá? Não é sonoro, não. Aqui no final do clipe tem uma parada que é assim, ó. O Joe Keery tá sentado lá e de repente ele vira o Kevin Parker. Aqui, ó. Se liga aí. Vou dar o play, aí vai passar um cara e ele vira o Kevin Parker, aparece num frame só do... Olha só que legal, cara. É como se o Joe Keery fosse um alter ego do Kevin Parker. Inclusive também porque a música, em parte, o álbum também lida com essa coisa aí de ser uma pessoa, né, do mercado da música, da indústria da música, um popstar, né, na real, assim, e tendo que conciliar com as questões familiares, né, questões de outra ordem, assim, e o esgotamento que isso causa. E aí o Joe Keery também meio que passa uma coisa semelhante, assim, né, um cara que trabalha numa série grande e tem uma banda e várias coisas e, enfim, aí é uma representação dele a partir do ator lá. E achei interessante que o Kevin Parker só aparece nesse frame aí do clipe. Uma música também que chama muita atenção, até porque ela é bem bonita na real, assim, é a Piece of Heaven, né, que fala sobre a ansiedade da paternidade e é descrita como uma música de niná que foi remixada praticamente para uma coisa mais dançante. E ficou muito bonito. Só o trechinho aqui pra gente não ter problema. Nem parece tão distante assim da música do Tame Impala, na real, né? Que é o Kevin Parker, né? A voz dele é muito da assinatura dele na obra dele, né? Então, e a forma dele fazer melodia, enfim, sempre soa um pouco o Tame Impala, apesar de que todo mundo fica falando aí que é outra parada, mas nem tanto, né? Então tem Kevin Parker ali, tem Tame Impala, porque a assinatura do cara tá ali, inevitavelmente. E essa música especificamente, ela fala sobre a questão da paternidade, né? E tem até um verso que ele fala assim, eu não sei se eu estaria aqui, isso depende, né? É um pouco de culpa por não estar presente e porque o trampo de uma figura do calibre dele, né? Que é um produtor musical, e tá fazendo parceria com a porra toda aí, com o mundo todo, os artistas, gente como Dua Lipa, Kanye West, Lady Gaga, Travis Scott, enfim, todo tipo de gente o cara trabalha e, enfim, é um pouco de culpa, né? Como eu falei no começo, o álbum é sobre essa reflexão da maturidade e por isso essa crueza. E eu vou encerrando por aqui, galera, que eu não vou analisar o álbum todo não, na real, a síntese mesmo da questão é essa, sabe? Houve um esforço para mudar a lógica de como se vê o Tame Impala, né? Não necessariamente o Tame Impala agora é uma entidade psicodélica, cósmica e tal. Agora é um cara que fala sobre questões da vida real, como o sentimento de culpa por não estar presente o suficiente na vida dos filhos, beleza? Muito obrigado se você ficou até aí o final. Até o próximo vídeo. Vamos ver o próximo lançamento aí. Tô pensando em fazer sobre... Enfim, não importa, né? Falou. Até o próximo vídeo.